Graça e paz a todos os irmãos do Discipulado Sem Fronteiras. Nesta noite estamos aqui para juntos aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor e com certeza Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração de uma forma toda especial. Que nós possamos, através deste ensino da palavra do Senhor, possamos termos mais graça, mais conhecimento para praticarmos a palavra do Senhor. E a lição de hoje nós vamos trabalhar uma lição, como tem sido as demais, muito maravilhosa, que é a lição número 10, que é o discípulo e o batismo nas águas. E na aula passada nós falamos um pouco sobre o tema da lição número 9, onde nós falamos um pouco sobre o discípulo e o louvor. Só para nós fazermos aqui pelo menos alguns prolegômenos daquilo que foi falado da aula passada, para então nós adentrarmos na aula de hoje. Mas na aula passada, bem rapidamente, nós falamos sobre o discípulo e o louvor. E falamos também sobre a questão de o louvor não ser apenas restrito à questão de cantar, né? Que às vezes é muito conceituado em nosso meio a questão de cantar para se falar de louvor. Logicamente, nós não estamos falando contra o cantar, porque isso também é louvar ao Senhor. E como nós vimos também na aula passada, o conceito sobre o Antigo Testamento, onde trabalha o livro de Salmos, que na Septuaginta, lá mais ou menos 250 a.C., né, que é a primeira tradução do hebraico para o grego, onde trabalha psalmai, né, ou psalmoi, que quer dizer psalmo, quer dizer salmos, né, que do hebraico quer dizer terrilim, louvores. E aí nós vamos também observar que o texto que lemos, né, como forma introdutória da aula passada, louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Salmo 9, verso 1 e 2. E aí nós trabalhamos ali a questão da introdução, depois nós falamos sobre o que é louvar, trabalhando então aqui a introdução, logo após a introdução, primeiro tópico, definição, né? Que aí falava sobre magnificar, oferecer ações de graças e assim por diante. Depois nós mencionamos louvar a Deus é regozijar-se em suas obras. Depois, no terceiro subtópico, louvar a Deus é muito mais que simplesmente agradecê-lo. Algo que também é importantíssimo para o cristão, que é agradecer ao Senhor, ser grato a Deus por tudo quanto Ele nos concede, permite nós termos e sermos para a glória do seu nome. Depois nós temos o segundo tópico da nossa lição passada, onde trabalhava então por que louvar a Deus. Primeiro subtópico, porque Ele é digno. Somente Deus é digno de todo louvor. O segundo subtópico, porque fomos criados para louvá-lo. Terceiro tópico, então. Daí agora vamos para o tópico final e adentrarmos na lição de hoje. Aí nós temos ali as bênçãos provenientes do louvor. Quais são as bênçãos? Aí nós temos aqui, o louvor opera maravilhas. Segundo, o louvor traz resposta divina. E depois nós concluiríamos falando sobre o louvor nos sintoniza com os céus. E aí nós trabalhamos como elemento final o texto de Atos 16, na segunda viagem do apóstolo Paulo, aonde ele estava desbravando a Europa, e ele então foi preso juntamente com Silas num cárcere, e eles estavam então próximo da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos de louvores a Deus. Concernente a esse texto, logicamente, nós não vamos aqui adentrarmos sobre o mesmo, porque já falamos, mas mencionamos aqui, né, a questão do terremoto, a questão das cadeias caindo por terra, as portas sendo abertas, e nós falamos aqui também sobre a questão então final, aonde falava que nos sintoniza com o céu. Que independente da situação adversa, nós observamos que Paulo e Silas, então, independente da situação externa, eles estavam louvando e bendizendo ao nome do Senhor. Como sempre menciono sobre esse texto, lógico que eles tinham motivos para orar. Agora, para louvar, dificilmente nós
nos entregamos ou louvamos a Deus em momentos onde nós estamos passando por situações muito contrárias, muito dificultosas. Mas Paulo e Silas nos mostram nesse texto o quanto nós devemos estar dispostos a orarmos e louvarmos ao nome do Senhor, independente da situação contrária. Depois nós temos então a lição número 10, o discípulo e o batismo nas águas. E nós temos algumas perguntas que sempre mencionamos aos alunos no discipulado, quando estamos trabalhando a temática, desta lição na congregação. E eu vou fazer aos irmãos de forma retórica, porque nós vamos procurar responder a estes questionamentos dentro de todo o desenvolvimento da nossa ação. Que é, o batismo é opcional? Então tem pessoas que têm dificuldade de saber se o batismo ele é opcional ou não. Logicamente, eu vou responder de forma bem tranquila para adentrarmos depois. Ele é, na verdade, não opcional, porque ele é um mandamento do Senhor. Segundo, o batismo salva? Também é um questionamento. 15, ali, 16, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Se os irmãos observarem bem o texto, é quem não crer que será condenado, não é quem não é batizado. Mas o irmão não falou agora, de antemão, que, a priori, o batismo em si, ele não é opcional? Sim, só que pode, por um momento ou outro, haver uma fatalidade antes da pessoa descer as águas. E não é porque ela não desceu as águas que ela não será salva, porque quem salva é Jesus. Depois nós temos aqui, como deve ser a prática do batismo? Qual o método? É jogar água na cabeça? Qual é o melhor método? É batizar quando criança? É por imersão? Então isso também nós vamos ver ao decorrer da nossa lição. E também tem uma pergunta que alguns segmentos religiosos, cristãos e evangélicos trabalham, que seria: o pecado fica na água do batismo? Porque tem alguém que prega, que ensina, logicamente nós não vamos mencionar nomes de denominações aqui, porque o nosso interesse é ensinar a verdade e não denegrir a imagem de ninguém. Mas nós vamos aqui pelo menos trabalhar o pensamento de alguns que pregam e que ensinam que o batismo precisa ser num rio ou num mar, com água corrente, para que não possa ser batizado numa piscina, pelo fato de eles acreditarem que o pecado fica na água. E quando a pessoa sai da água, entra o outro, pega o pecado daquele que saiu primeiro. Então isso não existe, isso na verdade é um pensamento de um segmento religioso que na verdade é até evangélico, mas na verdade não tem sustentação bíblico-teológica. Depois nós nascemos de novo no batismo, porque uma certa feita alguém que trabalha comigo, de um outro segmento evangélico religioso, ele mencionou, mostrando para mim uma agenda onde ele começou a chorar olhando, e isso até me comoveu bastante, mas ele mencionou o seguinte: olha, esse dia aqui foi o dia que eu nasci de novo, o dia do meu batismo. Mas é naquele momento? Será que é no momento do batismo que nós nascemos de novo? Aí eu disse a ele assim, com todo carinho e respeito, mas de certa forma confrontei. E eu disse assim: olha, meu amigo fulano de tal, se eu fosse esperar para nascer de novo no batismo, com certeza eu não teria me batizado. Por quê? Porque o batismo é um ato público, onde nós estamos demonstrando a toda a sociedade, também as hostes espirituais, tanto do bem quanto do mal, que nós nascemos de novo para Cristo. E esse ato público, eu estou demonstrando aquilo que já ocorreu na minha vida, que é o novo nascimento, morrendo para o mundo e ressurgindo para Cristo. Viver para Cristo em novidade de vida. Então, se eu fosse esperar ter que descer as águas para nascer de novo, eu nem iria, porque na verdade nós só praticamos o batismo e entendemos como mandamento do Senhor, porque na verdade o Senhor já nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E aí carecemos de cumprirmos o mandamento do Senhor. Então, para a aula de hoje,
trabalhando esses pequenos prolegômenos a qual já mencionei, nós vamos então adentrar no tema. E esse tema então, o discípulo e o batismo nas águas, lição número 10, nós vamos ler o texto que a introduz, que diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos capítulo de número 2, versículo 41. Nós temos então, como introdução, nós temos o seguinte: apesar de tudo que você aprendeu até aqui, é provável que ainda tenha dúvidas em relação à necessidade, à importância do batismo na experiência cristã. Talvez ainda esteja questionando. É lógico, questionando por quê? Que mérito tem o ritual para a vida, a minha vida com Deus? É lógico que a nossa fé, ela é uma fé que não consiste, em rituais, mas em uma vida e em experiência e intimidade com o Senhor. Mas é importante nós aqui mencionarmos aos irmãos que quando nós trabalhamos esse elemento importante de intimidade com Deus, é lógico que nós vamos observar que Cristo estabeleceu 2 mandamentos litúrgicos para a igreja, ainda que a nossa fé não consiste em rituais, mas em intimidade com o Senhor. E os 2 mandamentos litúrgicos são: o primeiro, batismo em água, lição número 10. Depois a lição número 11, o discípulo e a Santa Ceia, que é o tema da nossa lição. Eu até digo de antemão aos irmãos que eu, particularmente, eu gosto de utilizar mais como está no texto bíblico, que é, na verdade, a ceia do Senhor. Ainda que Santa Ceia também não tem nenhum problema, porque ela é santa, porque é do Senhor. Mas eu gosto de utilizar mais esse nome, Ceia do Senhor. E aí nós vamos ver então que a nossa fé não consiste em rituais, mas o Senhor Jesus deixou 2 mandamentos litúrgicos. O primeiro, batismo em águas. E aí nós temos aqui, qual o significado deste ato? Como já aqui mencionamos de antemão. Por que devo me batizar? Nós vamos ver isso no decorrer da lição. O batismo é obrigatório ou opcional, como havia mencionado de antemão. Então nós temos aqui o primeiro tópico da nossa lição, que vai trabalhar e expor, explicitar a importância do batismo. Nós vamos direto aqui ao assunto que diz assim: como sempre aconteceu, e ainda hoje é, pelo batismo que o novo crente, a igreja e o mundo reconhece a identificação do batizado com Cristo e com a igreja local. Sem batismo, ninguém é aceito como uma parte do povo de Deus na igreja. Então nós vamos observar aqui que esse texto do nosso escritor aqui da lição, ele expõe a seguinte situação. De forma eclesiástica, nós observamos que no sentido humano, mais material, do rol de membros de uma igreja local, ele é aceito como membro do corpo de Cristo através do batismo em águas. Mas é interessante nós mencionarmos que mesmo antes do batismo, e é por isso que eu mencionei de antemão, a priori lá no início, que não é o batismo que salva, mas sim Cristo. Mas é como ele é um mandamento, nós devemos logicamente cumprir. E aí nós vamos observar que alguns textos da Bíblia Sagrada nos expõem, nos mostra que nós somos inseridos na Igreja Universal, não a do Reino de Deus do Edir Macedo, mas a Igreja Universal no sentido espiritual. E aí nós vamos observar, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Observe que esse texto, ele está trabalhando esta questão de batismo, não é o batismo em águas e também não é o batismo com o Espírito Santo. Esse batismo aqui é em um corpo, quer dizer, no corpo de Cristo. Quando a Bíblia fala em Efésios 1, 13, 14,
depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo. Juntamente com o texto onde Jesus fala em João 16:8, quando ele vier, o Espírito Santo, ele já veio, convencerá, elencho no grego, quer dizer, ele vai expor o pecado para nós nos arrependermos. Ele convencerá o homem ou o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Com isso, nós nascemos de novo através do arrependimento. E aí nos mostra a palavra que depois que nós ouvimos a palavra fomos selados. E aí, pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados no corpo. Então quer dizer, antes de eu me batizar, eu já nasci de novo. E eu já estou inserido no reino de Deus espiritual. Eu já faço parte da igreja universal, a igreja que está diante do Senhor de forma espiritual. Eu já tenho comunhão com o Espírito, tenho comunhão com os irmãos, e com isso, na verdade, eu testemunho através do batismo aquilo que já ocorreu na minha vida, que é o novo nascimento. E aí nós vamos observar então que a nossa lição vai trabalhar o segundo ponto, vai trabalhar o segundo tópico, e no segundo tópico o significado do batismo. Vai trazer a definição, vamos dizer assim, mais etimológica. Ainda que ele vai trabalhar a etimologia um pouco mais à frente. Mas aqui nós já temos uma definição. Nós temos o batismo como mergulho, significa mergulho, submersão. É a primeira ordenança de Cristo, como aqui já mencionei, através da qual o novo convertido passa a fazer parte da igreja local, como eu já havia mencionado. Então nós temos o segundo subtópico do segundo tópico, que é o conceito. O batismo ilustra a experiência da regeneração efetuada pelo Espírito Santo no pecador, experiência esta que se relaciona com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Significa que quando o pecador aceita Cristo como o único e suficiente Salvador, passa por uma transformação tão radical que só pode ser explicada como sendo morte e sepultamento do velho ser e ressurreição de uma nova criatura para viver uma nova vida com Deus. Então quer dizer, nós nos identificamos com Jesus através do batismo. Porque se os irmãos observarem, a lição já vai trabalhar agora no próximo tópico a questão do batismo de Jesus. E nós vamos ver então que ele se identificou conosco através do batismo. E nós nos identificamos com ele através do batismo e de uma vida que venha glorificar ao nome do Senhor. E aí nós vamos observar aqui, para terminarmos então o segundo subtópico e entrarmos por terceiro tópico da nossa lição, diz assim: é evidente que essa regeneração, que é o novo nascimento, para uma nova vida de fé, não se dá no momento em que a pessoa se batiza, como eu havia falado lá no início, mas sim no momento em que a pessoa se submete a Cristo pela fé. O batismo simboliza simplesmente uma realidade já alcançada pelo pecador, como já mencionamos aqui. E para nós andarmos aqui de forma paulatina, constante e agregando, nós vamos já caminhar para o terceiro tópico, que trabalha o seguinte: a necessidade do batismo. Primeiro, é necessário porque Cristo ordenou. Então, se é uma ordenança, Cristo ordenou. E aí nós vamos observar o texto bíblico, por exemplo, a comissão a grande comissão do Senhor Jesus, que está lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Mas agora, esse é o texto de Marcos, mas o de Mateus: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí nós vamos ver aqui então,
mais abaixo, nós temos então aqui, é necessário porque Cristo ordenou. Então a ordem no português, né, está no imperativo, onde Jesus ordena. Depois nós vamos observar que no grego, a palavra então ali que Cristo falou, ide, na verdade é indo, está o verbo no gerúndio. Indo quer dizer fazendo, não esperando, como alguém uma certa feita, numa denominação a qual eu fui visitar, lá em São Paulo, e eu lembro-me que quando o ancião mencionou, ele disse que estava orando, porque Deus havia falado para ele que era para ele evangelizar uma jovem que estava num ponto de ônibus, e ele estava orando para verificar se era para ele evangelizar. Aí eu pensando comigo, mas já está no texto, é uma ordem imperativa, é para ir. No grego é indo, quer dizer, enquanto ele passou, já era para ter falado. Ainda mais que Deus direcionou. Aí que já era para ele ter falado. E aí nós vamos observar então, segundo subtópico, a necessidade. É necessário porque Cristo deu o exemplo. Então observe que Cristo se identifica através do batismo de João Batista, e João Batista no grego quer dizer imersor, batizador. Então quer dizer, a palavra batismo ou batista, na verdade, João o imersor, João o batizador. Então não é o sobrenome de João, na verdade é que demonstra batizar ali no sentido, né? João Batista quer dizer João batizador, é a função que ele estava exercendo como precursor de Jesus Cristo. E aí nós observamos que o batismo de João era um batismo para arrependimento de pecados. Mas observe que Jesus não tinha pecado. Mas Jesus, ele se identificou com a raça humana com a qual ele veio, que no grego lá em João 1:12, que ele veio e habitou, no grego tabernaculou, que vai trabalhar a palavra esquinon, tabernaculou, firmou tenda, habitou entre nós. Você observa que para ordenar, lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, Jesus primeiro, em Mateus 3, ele obedece. Tanto que João Batista, João o imersor, João o batizador, nem queria o batizá-lo. Mas ele disse que era para que se cumprisse toda a justiça. Então Cristo ali estava se identificando com a raça humana. E agora nós nos identificamos no novo nascimento, morte para o mundo e ressurgindo para Cristo na prática do batismo, demonstrando o que já aconteceu em nossas vidas. E o texto bíblico nos diz, veja só, então veio Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço ser batizado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa-me, ou deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, e sendo Jesus batizado, aí literalmente a palavra batismo quer dizer mergulho ou imersão, foi imerso, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Que aí está falando de Deus Pai. E você observa que é interessante, porque o texto ele apresenta o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai mencionando, né, este é meu filho amado, Jesus sendo batizado no Rio Jordão por João, e o Espírito Santo vindo em forma corpórea de uma pomba. Sendo que ele não é uma pomba, mas está fazendo uma comparação, tal a pureza e santidade do Espírito e vindo sobre o Senhor Jesus. E aí nós vamos observar então o terceiro tópico. Tem muitas coisas a falar aqui, por exemplo, sobre João ter vindo, né, do deserto, como está lá em Isaías 40, se não me foge a mente, verso 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Tinha toda uma questão histórica, cultural. Havia uma seita conhecida como os essênios, onde eles viviam pelo deserto, próximos
né, onde tem as cavernas de Qumran, que é próximo ao Mar Morto, onde foi encontrado vários escritos da época de Jesus, e eles foram possivelmente mortos em 70 depois de Cristo. Há alguns teólogos que até mencionam a possibilidade de João ter migrado por algum tempo, talvez com os essênios. Nós não vamos aqui entrar em pormenores, ainda que eu não acredite que João era um essênio, mas tinha essa possibilidade, né, histórico-cultural, mas isso agora nós não vamos adentrar, para nós focarmos aquilo que a lição tem, para nós já irmos para o nosso final. Então, nós vamos ver aqui o nosso terceiro subtópico do terceiro tópico. É necessário porque os crentes do início da igreja cristã nos deixaram o exemplo. Então, quer dizer, primeiro, porque Cristo ordenou. Segundo, porque é necessário, porque Cristo deu exemplo. E agora, os cristãos, os crentes do início da igreja cristã nos deixaram o exemplo. Então, por isso que há necessidade do batismo. Aí nós vamos observar aqui que diz assim: após terem sido cheios do Espírito Santo e ouvirem o inflamado sermão do apóstolo Pedro, os primeiros crentes de Jerusalém não hesitaram diante da oportunidade de serem batizados. Olha só, irmãos. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então alguém às vezes menciona, 3.000 almas, não é? Quase 3.000 almas. E no segundo sermão agrega-se quase 5 almas, quase 5.000 almas. Então ali está mostrando, né, que não foi 3.000, quase 3.000 almas. E aí nós observamos então que após o batismo eles foram agregados à igreja do Novo Testamento. Então quando nós mencionamos aqui de início que o batismo ele vai nos tornar, né, conhecidos e reconhecidos como membro da igreja na sua eclésia, no sentido, vamos dizer assim, natural eclesiástico, ainda que nós já éramos, né, salvos em Cristo, né, mas é necessário, porque é a ordenança de Cristo, porque ele deu exemplo e ele ordenou, e também os cristãos primitivos também, como aqui no relato do texto de Atos dos Apóstolos, também cumpriram esta ordenança. E você observa que é um ato contínuo. Eles ouviram a palavra, ficaram compungidos, lá do versículo 38 de Atos 2, quando chega no 41, de sorte que foram batizados, então imersos, batizados os que receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se, após o batismo, agregaram-se quase 3.000 almas. Então só foi agregado após o batismo. Então, para os irmãos verem que de ato contínuo, o texto já nos mostra que após o batismo já eram membros da igreja e agregaram-se à igreja primitiva. Para nós irmos para o último tópico e concluirmos esta lição, nós vamos então um método bíblico do batismo. Aí nós vamos ver aqui, por exemplo, água respingada sobre a cabeça, óleo na fronte e tantas outras invencionices que vemos por aí, não passam de criações do homem, não respaldadas e nem ensinadas pela palavra de Deus. E aí nós vamos ver aqui, por essa razão, orientamos os novos convertidos a se submeterem unicamente ao batismo bíblico, que é imersão total, ou seja, mergulhar o corpo totalmente dentro da água. Existem basicamente 4 evidências de que a forma bíblica do batismo é a imersão total. Veja bem, irmãos. Primeiro, a evidência do texto bíblico. Nós vamos ver isso dentro do que está a nossa lição de forma bem objetiva e conclusiva. Depois, a evidência do significado da palavra batismo, como nós já mencionamos aqui de antemão, imersão. Evidência histórica. E depois a evidência do simbolismo do batismo. Então a primeira, evidência do texto bíblico. Os textos que narram o batismo de Jesus dizem, veja bem, por exemplo, Marcos 1 e 10, diz assim: e logo, quando saía da água, então quer dizer, para ser batizado ele entrou na água,
Porque o texto está mencionando que ele sai da água, é porque ele entrou. É porque ele foi imerso. Até porque imersão aqui vai trabalhar aquele contexto do seguinte: a pessoa está aqui, eu batizo ela, saiu da câmera, automaticamente a pessoa foi imersa na água. Então, em alguns segundinhos ali, né, bem prático, bem rápido, né, representa morte para o mundo, e quando ela volta, ressurge. Trabalha a ideia que ela ressurge para Cristo. Né? Que glorioso, né, irmãos? Aí diz aqui, Mateus 3:16, a qual nós já lemos aqui. Batizado foi Jesus, saiu logo da água. Mais uma vez, então não teria o texto dizendo que ele entrou na água. Depois, nós temos um pouco mais abaixo, quando fala de Filipe, lá em Atos, capítulo 8, versículo 38 e 39, que diz assim: e mandou parar o carro e desceram ambos, né, a água, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou, em outras palavras, imergiu. Né? E quando saíram da água, estão mostrando mais uma vez que eles entraram na água, o outro foi imerso na água, porque foi batizado. A palavra imersão é, na verdade, batismo. Batismo quer dizer imersão. E aí, depois saíram da água. Então não foi aguinha na cabeça. Tá? Não foi quando era criança. Até porque nós vamos observar aqui que tem que crer. Então, ide pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê vai fazer uso da razão, quem pode e quem tem inteligência. Que aí, no caso, seria um adulto. E o próprio Cristo demonstra isso através do seu batismo, que aí era cerca de 30 anos. Lógico que não precisamos esperar a pessoa ter 30 anos, né? Mas mostra que precisa ter o uso da faculdade, do intelecto, da razão. Então nós vamos aqui para o nosso segundo subtópico, para nós já irmos para o terceiro e concluirmos. Evidência do significado da palavra. Como afirmamos acima, a palavra vem do grego baptizo, verbo no grego baptizo. Tem baptizo, baptisma e baptismos, tá? Que aí nós vamos ver aqui, que significa imergir completamente. Se a própria palavra traz esse sentido, é claro que todas as demais formas de batismo não passam de ensinamentos insignificantes e sem apoio nas escrituras sagradas. E é bom fazermos aquilo que a palavra nos ordena, porque aí nós vamos com certeza fazer aquilo que Deus quer, que é nós obedecermos a Ele. Depois nós temos a evidência histórica. Os livros de história eclesiásticas ensinam que até o ano 150 depois de Cristo, aproximadamente, só era praticada a imersão como forma de batismo. Depois nós temos então o último, né, subtópico aqui. Só que essa evidência histórica, irmãos, é muito importante, tá? É muito importante. Por quê? Veja bem, irmãos. Porque aqui está mostrando já desde o início da igreja primitiva. Pós-Cristo, os apóstolos, e aí começam então os pais da igreja. É lógico que depois foram debatendo sobre a questão, foram tendo outras formas e assim por diante. Mas a priori, no início, até 150, era apenas a imersão. E o quarto e último subtópico para nós orarmos aqui com os irmãos. Evidência do simbolismo do batismo. Então, o que esse rito, vamos dizer assim, ele simboliza? Este mandamento litúrgico. Veja bem, desde que o batismo simboliza a morte ou sepultamento e a ressurreição, como já assinalamos anteriormente, a sua forma de administração não pode ser outra, a não ser a imersão total. Amém, irmãos? Então nós vamos, para a próxima aula, que nós vamos trabalhar então a lição número 11, o discípulo e a Santa Ceia, a ceia do Senhor. Então nós vamos também falar sobre esse aspecto na próxima aula, é o segundo mandamento litúrgico, e com certeza será uma aula muito maravilhosa e será uma bênção. Deus abençoe aí os irmãos que estão conosco,
Deus abençoe poderosamente. Nós vamos fazer uma oração final, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade. Tentei correr um pouquinho, porque senão toma muito tempo, tá bom? Senhor maravilhoso Deus e eterno Pai, te glorificamos e te agradecemos por esta noite, por esta oportunidade a qual o Senhor nos concedeu de estarmos aqui diante da tua presença, para juntos louvarmos e exaltarmos o teu nome. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Abençoe a cada vida, a cada lar dos teus filhos que estão nos acompanhando, aqueles que ainda adentrarão para ver, e ouvir esta mensagem, e também aqueles no YouTube a qual estarão nos acompanhando. Que o Senhor possa tocar nos corações de cada vida e possa trabalhar de uma forma toda especial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe aos irmãos de uma forma toda especial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.